Pai do Céu, irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui esta noite, sabendo também da responsabilidade que irei enfrentar, mas que o Senhor venha me dar da sua graça, porque, como já foi falado aqui no culto, não vem de mim, mas vem do Senhor. Amém? Eu quero pedir para os irmãos, por gentileza, abrir em Gênesis capítulo 42. Quando Jacó soube que havia um mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José, foram para comprar o cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos seus irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre entre os que iam? Pois para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não deu-lhe a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês são? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles. Ele disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: não, meu senhor, estes são seus servos, vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, respondeu: nada disso, pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e o outro já não existe. Então José lhe disse: e como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o seu irmão mais novo. Envie um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que seja provada as suas palavras. Se na verdade o que dizem for verdade, eu os livrarei. Verso 17: deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia José lhe disse: faça o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos, e os outros podem ir, levando cereal para matar a fome de suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com que serão verificadas as suas palavras, e vocês não morrerão. Eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, porque vimos a sua angústia quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isto nos sobrevém agora esta ansiedade. Rubens respondeu-lhe: não é verdade que disse: não pequem contra o jovem? Mas os jovens não quiseram ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhe falou outra vez. E escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Irmãos, a leitura extensa, mas precisa. Para entendermos esse texto, para entendermos a pregação, eu queria resumir um pouco da história de José. José
era o filho da velhice de Jacó. Era um menino mimado. Ele tinha vários dons. E por conta desses dons, e por conta dele ser amado, ele era odiado pelos seus irmãos. Amado pelo pai e odiado pelos seus irmãos. E José, certo dia, teve 2 sonhos. Um dos sonhos, José disse, que viu os molhos dele e o dos seus irmãos, o dele levantado e o dos seus irmãos prostrado entre eles. E no outro sonho, José viu o sol e a lua e 11 estrelas, que representavam seu pai, e seus pais e seus irmãos. E seus irmãos o odiaram mais. Odiaram. E certo dia José foi ao pasto, onde pastoreavam seus irmãos as ovelhas, e os seus irmãos tentaram contra a vida de José. Então eles pegaram José, prenderam José, colocaram José num buraco, depois decidiram vendê-lo. Eles queriam até matar José. E do nada venderam José ao Egito. Quando José chegou ao Egito, foi vendido a Potifar. Lá, vendo as suas habilidades, José se tornou jardineiro de Potifar. Vendo que José era belo, a mulher de Potifar começou a cobiçá-lo, querer tê-lo como homem, mas José não negou. E José ensina a lição a gente, que a gente deve a cada dia renunciar ao nosso eu, renunciar à carne. Por mais que ele fosse jovem, ele era tentado todos os dias, sem abrir exceção. Todos os dias José era tentado. A mulher, como não conseguiu o que queria, inventou que José estava querendo lhe estuprar. José foi preso, e alguns anos no calabouço, José interpreta o sonho de 2 servos de Faraó. Faraó, então José disse que um ia morrer e outro ia viver. Logo após esses sonhos, tudo acontece como foi feito no sonho. E logo após o que havia acontecido, Faraó sonha, e ao sonhar, ninguém dos seus servos compreende o seu sonho. Logo depois, Faraó conhece José, então manda chamá-lo, através daquele servo que ele havia interpretado o sonho. E José do nada se torna governador do Egito a interpretar esse sonho. Irmãos, aí é que entra no texto em que foi lido. Me desculpem a demora explicando essa história, mas é preciso. Irmãos, depois de 15 a 20 anos, José reencontra os seus irmãos. E depois de toda aquela humilhação, tiraram o direito de José ir de vir, tiraram o direito de José, o aconchego do seu pai, da sua mãe. E José, naquela hora, José poderia muito bem matá-los. José poderia humilhá-los. José, se fosse hoje, poderia cantar sabor de mel para eles. Mas José, ele fez uma coisa impressionante, que foi o quê? Provar. E eu pensando em José, o que José pensou? Como eles tiverem inveja de mim, eles também vão ter inveja do meu irmão Benjamim. E agora que eu vou testar eles, vai ser um pretexto para que eles possam entregar Benjamim, e eu vou provar eles, vou jogar na cara deles que eles não mudaram. Mas, irmãos, José foi surpreendido. No verso 21 e 22 do capítulo 42, eles falaram, Rúben falou, 21.
Então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos sua angústia e ele pedia, mas nós não demos ouvidos. Agora sobrevém ansiedade. Rubem, na verdade, disse: não peguem contra esse jovem, mas vocês não quiseram ouvir, pois agora estão vendo o sangue dele está sendo requerido entre nós. Isso prova o que para nós? Que o tempo não cura a ferida. Isso é uma grande mentira. Se a gente não pedir perdão, se a gente não se acertar com o nosso irmão, tudo vai ficar só abafado. É que nem aquela frase, é tudo por baixo dos panos. E o tempo não cura a ferida. Existem erros que a gente comete, que a gente mesmo pode consertar. Mas se a gente, quanto mais a gente tardar o arrependimento, mais a gente vai prolongar o nosso sofrimento. Irmãos, quando a gente perdoa, quando a gente não perdoa, a gente abre avenidas de sangue no coração de quem magoamos. Quando a gente não perdoa, a gente se afoga na mágoa. E aqueles irmãos de José, mesmo depois de tantos anos, ainda estavam afogados na mágoa de terem pensado que mataram seu irmão. E é preciso construir pontes onde a gente fez lacunas, onde a gente fez estragos. É preciso pedir perdão. É fácil falar de perdão até que a gente venha ter que perdoar, né? Perdão é um dos assuntos mais difíceis no meio da igreja, no meio da nossa família. E é interessante que a gente pensa que, vou para a igreja, tudo vai ficar às mil maravilhas. E quando a gente entra na igreja, é onde a gente é decepcionado. Quando a gente vai para casa, a gente também pode ser decepcionado. A gente decepciona e também pode ser decepcionado. E eu aprendi uma coisa: é melhor o desconforto do confronto, de ir lá e pedir perdão, do que o conforto da omissão. E não adianta inventar desculpa, porque tem uma frase que diz assim: quando a gente quer, a gente vai atrás. Quando não quer, arruma desculpa. E não adianta você arrumar desculpa para não pedir perdão. É interessante que a gente diz: eu não vou pedir desculpa porque faz tempo. Eu não vou pedir desculpa porque fulano se mudou. Eu não vou pedir desculpa porque... Eu não vou pedir desculpa porque aquilo foi pouca coisa demais. Mas, irmãos, o que é pouco para a gente, muitas vezes pode se tornar muito para o seu irmão. E a gente tem que medir as palavras para que a gente possa viver bem. Mas eu quero dizer aos irmãos que o poder curador do perdão está à nossa disposição, porque Cristo, Ele nos perdoou, Cristo nos salvou, Cristo nos deu perdão, e aquela cruz que era para a gente, ela agora, com o preço do sangue de Jesus, nos deu alívio. Perdoar, Hernandes Dias Lopes fala, perdoar é a asepsia da alma, perdoar é espremer o pus da ferida que a gente fez na gente, nas pessoas, e que as pessoas fizeram na gente. Por mais difícil que seja perdoar, precisamos entender que estamos sujeitos a passar decepções. Aí você diz: Joaninha, tu fala isso porque tu nunca precisou perdoar. Eu queria contar a minha história, um pouco da minha história. Minha mãe, ela, antes de se converter, ela foi uma mãe que não me deu tanto amor, o amor de uma mãe que dá para o seu filho. E eu cheguei a odiar minha mãe. Minha mãe disse coisa comigo que eu não desejo a nenhum filho ouvir ou passar por isso. E eu cheguei a odiar minha mãe, eu confesso aos irmãos. Mas quando eu pedi forças a Deus, Deus fez com que eu conversasse com minha mãe e tirasse toda aquela mágoa que eu tinha da minha mãe. E através daquela conversa, hoje eu considero minha mãe como uma das melhores amigas da minha vida. Então, negar perdão é naufragar nas águas escuras da angústia.
quando a gente não perdoa, a gente não vive em paz. A gente vai dormir, não consegue dormir porque está pensando na pessoa. Quando a gente não perdoa, a gente vai comer e não come direito, porque está pensando naquela pessoa. Quando a gente vai conversar com outra pessoa, aquela mágoa que a gente teve no passado atrapalha os nossos relacionamentos. E o fato de estarmos aqui é um sinal de que fomos perdoados. Perdoar é graça. Perdoar não vem de nós. O poder do restaurador do perdão vem de Deus. E quando José pediu aquela prova a seus irmãos, eles voltaram para Canaã, deixaram Simeão no Egito e foram falar a Jacó. Jacó disse: não, já fizeram, meu filho José já morreu e eu vou estar sujeito a Benjamim também passar um desastre desse. Aí Rúben mostra uma coisa que nós devemos mostrar todos os dias: o arrependimento genuíno. No verso 37, Rúben fala assim: mas Rúben disse a seu pai: o Senhor pode matar os meus filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele e o trarei de volta para o Senhor. Irmãos, isso é um avivamento. Sabe por quê? Porque quando Rúben entendeu que ele se perdoou, que ele era culpado e que ele precisava de perdão, aquele avivamento, aquele arrependimento trouxe mudança de vida. E quando a gente não perdoa, a gente dá provas incontestáveis de que a gente não nasceu de novo. Então, que a gente venha perdoar, porque perdoar é graça divina. E então Jacó deixou que levasse Benjamim. E naquele jantar, Rúben mostra outra evidência do arrependimento. Vamos para o verso 19 ao 23, que fala que Rúben, ele devolveu aquele dinheiro que estava nos seus sacos, que José mandou levar de volta. E Rúben disse, vamos ler o verso 19 do capítulo 43. E aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: Senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar um mantimento, mas quando chegamos à estalagem, a abrir o saco de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na bolsa do saco de cereal. Nosso dinheiro está intacto, porém, por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também um dinheiro conosco para comprar mais mantimento. Não sabemos quem pôs o dinheiro nos sacos de cereal. E o administrador falou: que a paz esteja com vocês, não tenham medo. O seu Deus e o Deus do teu pai colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Irmãos, ser honesto é ser fiel. O religioso é fiel quando todo mundo está vendo, mas o crente genuíno, ele é fiel quando só Deus pode ver. E isso aqui não mostra que a gente é bom, porque o céu não é para pessoas boas, o céu é para pessoas transformadas pelo sangue de Cristo. O céu é para pessoas como eu e você, que somos pecadores. Nós não temos diferença do pessoal que está aí preso, porque pode acontecer, Deus o livre, de a gente matar alguém. A gente não se conhece, só Deus conhece o coração de cada um. Então, então José não se conformou com o primeiro teste, e José faz o segundo teste, e José diz: meu servo, coloca um copo na sacola de Benjamim
E quando Benjamim, e quando eles forem saindo, vocês acuam eles e diz: mas rapaz, vocês pagaram bem com mal, como é que vocês podem? E eu quero ver a atitude deles, em outras palavras. É então que ele vai, o servo vai até os seus irmãos, vai até Benjamim e acha o copo. E naquele momento, Rubem mostra outra evidência de que ele foi transformado. Rubem, no capítulo 44, no verso 33 e 34, fala assim: agora, pois, este é teu servo, fique em lugar de José, como seu escravo, meu senhor. E que jovem volte com os seus irmãos, porque como poderei votar meu pai, se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre meu pai. Irmãos, José então cai às lágrimas. No capítulo 45, eu queria fazer uma leitura alternada com a igreja. Eu vou ler os versos ímpares e vocês vão ler os versos pares. Capítulo 45 de Gênesis. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e disse aos seus irmãos: sou eu, José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida de Deus, que Deus me enviou adiante de vocês. Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na casa, na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Até aqui. Irmãos, a vida de José nos ensina 3 lições. Precisamos identificar as bênçãos de Deus disfarçadas de provações. No verso 7 e no verso 8, José diz: não fiquem assustados, porque eu fui enviado, não foi vocês que me enviaram, mas foi Deus. Irmãos, compreender que todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus, é lembrar que até as coisas que subtraem, elas somam. Irmãos, nosso Pai Celestial, Ele é sempre capaz de conseguir qualquer coisa, por mais calamitosa que seja transformada em bênção para a sua honra e glória. Por mais que você esteja passando por provação, por mais que seu quadro seja de dizer: eu não perdoo, não tem mais jeito para o meu casamento, para a minha família, mas Deus, Ele trabalha em favor daquele que neles esperam, que todas as coisas cooperam para o bem, não só as boas, mas as coisas ruins também. Nosso Pai Celestial é grande e poderoso. Segunda lição: perdoar é lembrar sem sentir dor. Vocês já ouviram aquela frase: fulano só me faz de besta uma vez. Se vocês não ouviram, eu acho que vocês já disseram. E eu queria ler para vocês em Mateus capítulo 18, do verso 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes se meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7?
Então respondeu Jesus: não digo que perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pedro talvez queria impressionar Jesus. A 7 é o número da perfeição. Então, eu acho que eu vou arrancar um elogio do mestre. Mas Jesus vai quebrar as pernas de Pedro e diz 70 vezes 7. Irmãos, se não há perdão na horizontal, não há perdão verticalmente. Em Mateus capítulo 5, verso 24, fala: deixai ali no altar a tua oferta e vai reconciliar com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Irmãos, Deus não aceita a sua oração se você estiver em dívida com seu irmão, se você estiver com ódio do seu irmão. Sabe por que Deus não aceita a oferta de Caim? Porque Caim estava com o coração cheio de ódio. Porque Caim não queria ofertar a Deus de coração puro, mas ele queria disputar com seu irmão quem era maior, quem podia dar a maior oferta. E 3, o perdão é a chave da reconciliação. Quando José disse: achegai-vos a mim, José disse: eu perdoo vocês, eu esqueci tudo que vocês fizeram. Eu poderia ter matado vocês, eu poderia ter humilhado vocês, mas eu estou aqui para dizer: achegai-vos a mim, eu quero ter intimidade com vocês. Muitas vezes Deus quer ter intimidade com a gente e a gente fica que nem os irmãos de José, assustados porque a gente pecou, porque a gente desonrou a Deus, mas o perdão de Deus está à sua disposição, à minha disposição, para lhe dizer: eu te perdoo, meu filho. Irmãos, José tinha tudo para condenar seus irmãos, assim como Cristo fez por nós. Mas sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Jesus não se importou em virar homem de dores. Ele foi desprezado. A gente não fez conta dele, mas ele tomou sobre si nossas enfermidades. Nós o reputávamos como aflito de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões, ele foi moído por conta de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe o que Jesus fez aqui? Jesus pegou o escrito que era de dívida, que era contra nós, e lá do alto do madeiro disse: está consumado, está perdoado, vocês estão perdoados. Zé Maria, você está perdoado. Cristo disse: Jobson, você está perdoado. Então Jesus pegou aquele escrito, rasgou, e em Paulo fala: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A morte foi derrotada e Jesus, ele reina pelos séculos dos séculos. Irmãos, Mateus capítulo 18 também, do verso 23 ao 35, eu queria fazer mais uma leitura alternada para a gente acabar e entender o que é o perdão de Deus em nossas vidas. Mateus 18, do verso 23 ao 35. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Não tendo ele, porém, como que pagar o que o patrão ordenou que fosse vendido a ele, a mulher e os seus filhos, tudo que possuía, e o que devia fosse pagar. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. 28. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Vendo seus companheiros que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido.
Será que você também não devia ter compaixão do teu conservo, como eu tive compaixão de você? Assim também o meu Pai, que está nos céus, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um seu irmão. Irmãos, Jesus usou um hipérbole, Jesus usou um exagero nessa parábola. Eu peço a Romário que coloque no slide a questão dessa dívida. Irmãos, o salário daquela época era um denário por dia, questão de R$ 30. 100 denários era o que o conservo devia ao servo. E pode passar. E equivalente a hoje, 100 denários seriam R$ 3.000. Ele poderia pagar essa dívida em 3 meses e 10 dias. Já o servo, ele devia 10.000 talentos. Um talento equivale a 35 quilos de ouro. 1 grama de ouro, eu fiz a conta, 1 grama de ouro equivale a R$ 168,60. E 1 quilo de ouro equivale a R$ 16.860. Pode passar. Então, a dívida do servo era 10.000 talentos, o equivalente a 350 mil quilos de ouro. Mais de 50 milhões de dólares. Em reais, sabe quanto dá? 196 bilhões de reais. Irmãos, qual era a dívida mais fácil de pagar? A do conservo, né? Então, Jesus quis mostrar através dessa parábola que Ele nos perdoou mais do que 196 bilhões de reais. O seu sangue valeu mais do que tudo isso. E à medida que a gente entende o perdão, a gente passa a demonstrar essa atitude com os nossos irmãos. Irmãos, Cristo está a toda hora disposto a perdoá-los. Que você entenda o que Cristo fez por nós. Não foi de graça, mas foi a graça do Senhor em nossas vidas. Essa oportunidade.